Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos aqui para a nossa primeira aulinha de contabilidade geral e rural para as turmas da UERGS, tanto de Cachoeira quanto de outras unidades, não é? Então, vocês vão aprender nessas aulas de hoje, sobre dois temas basicamente. A gente vai introduzir a contabilidade na vida de vocês, falar um pouco sobre os conceitos, o que significa, para que serve. E aí vocês vão ter um primeiro contato, vocês estão vendo aqui na telinha que está mexendo um pontinho, é o meu laser que eu uso para mostrar para vocês alguma coisa que precisa dentro do slide. Vocês vão ter esse primeiro contato com essa nova forma de, enfim, aprender. Os slides relacionados a essa aula, sem a gravação, vão ficar disponíveis no final da aula, tá? Então lá vocês vão ter um link onde tem os slides e vocês vão ter também apostilas e livros para auxiliar vocês a fazer as questões. Como lá no nosso plano, no nosso calendário acadêmico, a gente tinha aula no dia 18 e hoje no dia 25, então eu juntei essas aulinhas. Juntei as duas no dia de hoje, então a gente vai ter mais material do que o normal. O normal vai ser só um conjunto desses de slide falado, tá bem, pessoal? Então, assim, falar para vocês que talvez a gente corte esse vídeo, ou seja, divida ele em partes, porque aí vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês assistirem, mas tudo vai depender do andamento do que eu vou falar aqui. Então, assim, a gente vai ter esse início, onde a gente vai falar de informação e ambiente contábil, vai ter um outro conjunto de slides e eu já vou postar, né, na aula que seria da semana que vem a lista de exercícios, porque vocês já podem adiantar se vocês quiserem, que é a primeira avaliaçãozinha, tá bem? Então tá. Dito isso, dado esses avisinhos aí, a gente vai iniciar, tá bom? Então, vai falar um pouco sobre a ciência contábil. Afinal, o que é essa ciência contábil? A ciência contábil, basicamente, ela cuida de três coisas: patrimônio, resultados e fornece informações. Ou seja, a ciência contábil controla o patrimônio das instituições, apura os resultados dela e fornece informações, dá suporte para a estratégia, para as demais áreas e para o governo também. Então, como é que surgiu a contabilidade? A contabilidade é uma ciência social aplicada, assim como a administração, não é uma ciência exata. Como eu falei para vocês já na primeira aula, se aproxima muito mais do direito do que das ciências exatas, da matemática. Ela evoluiu conforme as necessidades humanas, né? Quando as coisas começaram a ter um valor e as coisas vendidas também terem um valor, e aí as empresas e as pessoas começaram a se dar conta de que é importante controlar o valor das coisas, e ela passou de um conhecimento rudimentar daquilo que a gente tem ideia para uma ciência. Então a gente tem como o expoente ou o cara da contabilidade, o frade Luca Pacioli, que lá em 1400 inventou o método das partidas dobradas. Hoje eu só vou falar dele historicamente, porque para falar do método das partidas dobradas, a gente vai falar sobre como se faz débito e crédito na contabilidade, ok? Então, embora ele tenha inventado em 1400 o método para fazer a contabilidade da igreja, só na Revolução Industrial Europeia, isso 1900, é que a gente começou a lidar com a contabilidade no sentido de verificar que ela era importante para as organizações, principalmente também com o advento das guerras, não é? E aí da modernização das coisas e dessa possibilidade que começou a surgir de controle, né, das firmas e das organizações. Então, por que as pessoas devem entender de contabilidade? Bom, todo mundo deve entender de contabilidade. Agora a gente está aí no período de entrega do imposto de renda, certo? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que dizer para o governo o que a gente fez financeiramente no ano corrente de 2020. Isso é o que faz a contabilidade para as empresas.
Ela organiza as entradas e saídas de uma organização a fim de que a empresa consiga informar o governo, então, o que é que aconteceu naquele período contábil, naquele ano da instituição. A gente faz o mesmo para a gente no imposto de renda pessoa física e nas nossas contas, aqueles que controlam as próprias contas, e as empresas fazem o mesmo para o governo. Então, é importante porque o mundo está estruturado a partir de relações de poder, de riqueza e financeira, sobretudo, e as decisões normalmente elas são subsidiadas por fatores econômicos, né? Então, sem contabilidade, a gente não consegue entender se a gente está ficando mais rico, mais pobre e por que é que está acontecendo isso, qual é a situação que está fazendo a gente passar por isso. Então, a contabilidade pode e deve ser usada como uma ferramenta para resolver questões relativas à criação e gestão de riquezas, né? A gente precisa saber como funcionam mecanismos econômicos e financeiros modernos para tomar as decisões. E além disso, a gente tem que, claro, ter um aporte gigantesco de informações patrimoniais, que significa informações patrimoniais, informações relativas a quanto temos de patrimônio para subsidiar decisões, ou seja, para decidir o que é que a gente vai fazer, né? Isso seja a gente como pessoa, ou seja a gente como gestor dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Então, aqui eu dou um exemplo bem simples relacionado à utilização da contabilidade em gestão de finanças pessoais, né? Para dizer que a gente pode fazer isso também no nosso patrimônio pessoal. Quando a gente coloca de um lado as entradas, o dinheiro que a gente tem, nesse caso eu coloquei aqui salário e empréstimos, e de outro as saídas, que são os gastos, né? Então, a gente consegue contabilizar o nosso saldo final, o que sobra depois que a gente enfrenta, o que a gente ganha com aquilo que a gente paga. É isso que faz a contabilidade gerencial dentro de organizações. Exatamente isso, é a mesma coisa. Então, conhecimento e aplicação contábil. A contabilidade pega dados. Que dados são esses? Notas, contratos, recibos, tudo aquilo que diz de transações que ocorreram dentro de organizações. Processa como? Através das leis que dizem como é que o contador tem que fazer a contabilidade, transformar em demonstrações contábeis e gerar uma informação. Que informação é essa que gera? A informação que gera é o resultado, ou seja, o valor do balanço patrimonial, o valor do DRE, o valor das demonstrações contábeis. Então, é isso que faz a contabilidade em resumo. Os dados, então, são matéria-prima para informação, a informação que vai ser a matéria-prima para o conhecimento, e o conhecimento, então, que vai ser o resultado, né? Quando você lê o resultado daquilo que você produziu, dos dados que você conseguiu coletar. Por isso que quanto mais dados você tem, quanto mais você guarda as ações que foram feitas, sejam contratos, sejam, enfim, recibos, o que for da contabilidade, quanto mais a fundo você for, mais exato é o conhecimento, a informação que você vai gerar a partir disso. Então, daí a importância de você sempre guardar toda a informação que você tiver relacionada à contabilidade. Tudo o que acontece dentro da empresa passa por ela. Quando você contrata um funcionário, quando você compra matéria-prima, quando você faz qualquer atividade dentro de uma organização, você está gerando protocolos de informação para contabilidade, tá bem? Então, estes dados vão ser esse conjunto de fatos objetivos relativos a eventos e descritos como registros estruturados de transações. Os dados por si só não dizem nada, mas quando se estruturam eles, a gente consegue fazer gestão. O conhecimento contábil, então, é quando a informação gerada, que é essa mensagem,
vai passar por uma comunicação, ou seja, a gente vai conseguir dizer exatamente como é que está aquela empresa a partir das informações que foram geradas. O conhecimento que se tem a partir disso, essa informação gerada, é que é super importante para as decisões que vão ser tomadas. Então, utilizar de forma estratégica a informação é o que as empresas fazem, por isso que é tão importante que a contabilidade fique atrelada a todas as outras áreas de uma organização, de uma empresa. Então, conhecimento contábil, a gente pode dizer que tem 3 conhecimentos, que é o conhecimento externo, o interno estruturado e o interno informal. Dentro do conhecimento externo, a gente vê o que as outras empresas, as outras organizações estão fazendo, porque a gente pode comparar organizações iguais, do mesmo porte e que têm o mesmo rendimento, para verificar qual organização consegue organizar, digamos assim, melhor o seu saldo financeiro, que tem os melhores índices, né? Conhecimento interno também é com relação a produzir relatórios de pesquisa, balanços, que são disponibilizados para dentro da empresa e conseguem fazer com que os usuários internos, ou seja, os clientes internos de uma empresa, os seus funcionários compreendam como é que ela está funcionando. Além disso, a gente tem o conhecimento informal, que sempre é importante, porque ele vai nos dizer, de certa forma, ou vai nos confirmar se as decisões tomadas foram as melhores decisões no momento em que todas as pessoas que fazem parte de uma organização participam, né? Elas veem, se elas verificam como tá as outras empresas, se elas conseguem compreender o que está acontecendo dentro delas, porque conseguem entender as demonstrações, se elas conseguem, então, falar sobre isso e produzir conhecimento informal, tudo isso vai servir como base para as empresas se organizarem. Então, esse conhecimento é a capacidade de gerar informações e fornecer de forma útil e relevante aos usuários a respeito, então, dos patrimônios envolvidos para que possam ser tomadas decisões gerenciais nas organizações. Sobre informação e ambiente contábil, então. A contabilidade ela é inserida em um ambiente que é conhecido atualmente por sociedade do conhecimento, isso segundo Manuel Castells, não é? Então, nessa sociedade, a gente tem, de certa forma, 3 esferas: as estruturas, os processos e as pessoas. O conhecimento vai fazer essa conexão entre as pessoas, os processos e as estruturas, usando o quê? As informações que são geradas por eles. Então, a estrutura de uma organização é utilizada através das informações geradas para ela e os processos por pessoas para gerar conhecimento, ou seja, para que a gente consiga compreender como vai essas organizações. Digamos que são os patamares assim onde se organizam as empresas e as instituições na atualidade. Os conceitos, então. Quais são os conceitos de contabilidade? Contabilidade é uma ciência. Vai se dizer, então, que a ciência que estuda a formação e variação do patrimônio, ou a ciência que estuda o patrimônio de entidades com fins lucrativos ou não. Também se diz que é um instrumento de tomada de decisão dentro ou fora da empresa. Esse conceito aqui é o mais utilizado, que vai falar dela como uma ciência social aplicada, com metodologia concebida para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam situações patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer ente, seja esse ente pessoa física, entidade de fins não lucrativos, empresa, pessoa jurídica de direito público como o Estado, e ela tem um campo de atuação muito amplo. É isso, contabilidade então vai captar, registrar, acumular e resumir todos os fenômenos que alteram situações patrimoniais de todos os entes. Então ela é muito ampla e ela atua desde público, privado, desde pessoa física até empresas sem fins lucrativos.
todas fazem contabilidade. Aqui um outro conceito. O objetivo dela, então, é esse: gerar e fornecer informações contábeis a respeito dos patrimônios da entidade, mas não é só gerar informações, mas é gerar isso de uma forma útil e relevante para que os usuários possam tomar decisões, para que as pessoas consigam compreender, né, o que é que a contabilidade faz ou de que forma ela faz isso. O objeto da contabilidade é o patrimônio, que é o conjunto das coisas que pertencem a uma instituição. E a finalidade da contabilidade é controlar esse patrimônio, com o objetivo, então, de fornecer informações sobre de que forma se compõe o patrimônio de uma organização. Patrimônio que não é sempre alguma coisa que a empresa possui. Às vezes é uma informação, às vezes é um sistema, às vezes é uma marca, mas tudo aquilo que pode ser valorado pela instituição é considerado um patrimônio, ou seja, tudo aquilo que se institui a partir de um valor que vale alguma coisa. Então, tem 3 perspectivas diferentes relacionadas à contabilidade. Vou deixar para vocês lerem sobre elas aqui, que é um ramo do conhecimento, conjunto de funções, unidade organizacional, que são questões conceituais, basicamente, mas que dizem das formas com que a gente pode ver a contabilidade, para passar a explicar para vocês os usuários, né, que é o mais interessante. Os usuários da contabilidade são diversos. A gente tem lá tanto fornecedores, quanto governo, quanto concorrentes, bancos, sindicatos, investidores, funcionários ou qualquer tipo de pessoa. Isso porque lá, quando a gente ver os princípios da contabilidade, a gente vai ver um deles que vai nos dizer que a contabilidade deve ser feita de forma clara e de forma que todas as pessoas consigam compreender o que é que se está dizendo. Então, a contabilidade serve para quê? Ela serve para informar todos estes usuários sobre o registro do patrimônio de uma empresa, de uma organização. É isso que ela faz. Então, todos os usuários importam e ela deve ser feita de forma com que todos os usuários consigam entender os resultados dela. Além disso, temos os usuários internos, que estão dentro da organização, e usuários externos, que estão fora dessa organização. A aplicação da contabilidade, bom, tem diversas. A gente tem contabilidade comercial, industrial, pública, bancária, hospitalar, agrária, securitária. Nenhuma é igual à outra. E para cada uma delas, a gente tem uma contabilidade específica. Por isso que nessa disciplina a gente vai aprender contabilidade geral e vai ter ali uma aula para falar especificadamente de contabilidade rural, no sentido de ver nuances e ver qual é a diferença, né, onde é que ela é diferente da contabilidade normal. Então, a contabilidade ela pode ser feita tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, e a pessoa, digamos assim, é todo ente que é considerado juridicamente capaz no sentido de ser capaz de direitos e obrigações. A pessoa física é a pessoa natural, é todo ser humano e indivíduo. A pessoa jurídica é a união de indivíduos que, através de um contrato, né, reconhecido por lei, vão fazer uma nova pessoa. Essa nova pessoa tem uma personalidade distinta de seus membros, ou seja, eu, pessoa física Stephanie, fulano, pessoa física João. As duas pessoas físicas se juntam, fazem um contrato e criam a pessoa física Patati. Essa pessoa jurídica, aliás, Patati, pode ter fim lucrativo ou não e tem diversas formas jurídicas de se conceber, e se trata então de uma nova entidade, um novo ser, diferente ou dissociado da Stephanie e do João. É a Patati, é a empresa, a personalidade jurídica. Aí, sobre também o profissional de contabilidade, uma diferençazinha entre técnico e contador, cada um tem suas atribuições e todos, de certa forma, trabalham com relação à contabilidade, né, fazendo contabilidade para as organizações. Há chamar atenção para algumas atividades que são
exclusivas de contador, mas isso interessa menos para vocês. E aqui um esqueminha, digamos assim, de uma empresa para compreender onde é que a contabilidade no geral atua, que é dentro de uma área específica de finanças, e aí a gente tem diversas áreas, custos, orçamento, área financeira, né, gerência de crédito, mas digamos assim, esse é um fluxo antigo, né, de como a gente via a contabilidade antes. Hoje, como se trata de contabilidade estratégica, no geral, a contabilidade permeia todas as funções da empresa, a gente não tem mais essa contabilidade separada, né? A gente tem o financeiro, que atua diretamente com todas as áreas de uma organização, a fim de que dê suporte, né, a elas nas decisões, em todas as decisões de uma organização. Bom, a contabilidade tem pilares que são regras básicas, né? Estes princípios e características qualitativas das informações contábeis, ou seja, você não pode fazer a contabilidade de qualquer jeito. Há regras e princípios que devem ser seguidas, né? A entidade contábil, que é uma pessoa para quem é mantida a contabilidade, e aí a gente vai ver que existem diversas entidades contábeis, precisa basicamente não confundir o dinheiro da empresa com o dinheiro dos sócios, que aliás é um dos grandes problemas das pequenas e microempresas, não é? Mas para não fazer isso, a gente tem algumas regras da contabilidade que se aplicam e ajudam, né, no momento de se construir a contabilidade. Então, os princípios contábeis. Estes princípios contábeis são premissas básicas acerca de fenômenos e eventos contemplados pela contabilidade. O que significa isso? São premissas que devem ser seguidas no momento de você fazer contabilidade. Como a contabilidade ela é feita através de regras que o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, impõe, né? Ele revisa as regras e ele organiza. Por quê? Porque a contabilidade, ao ser finalizada, ela vai gerar o valor do lucro de uma instituição. Com o valor do lucro de uma instituição, o governo vai aplicar taxas de impostos e vai recolher esses impostos, né? Então, o contador é o cara que vai fazer a mediação entre os resultados de uma organização e quanto ela tem que pagar para o governo. Para isso, o governo precisa confiar nele. Além de confiar nele, dando a ele esse título, ele é contador, ele tem um registro, ele assina a contabilidade das empresas e ele se coloca como responsável para fazer efetivamente essa contabilidade de uma forma exata, de uma forma legal, mas além disso, este contador, ele vai cumprir com o que o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, diz que ele deve fazer, que são regras relacionadas à ética, transparência, enfim, são os princípios contábeis. Então, com relação aos princípios contábeis, existem então duas condições básicas relacionadas a ele. Ele deve ser considerado praticável e objetivo pelo consenso profissional, ou seja, você deve fazer uma contabilidade que você consiga efetivamente fazer. E ele deve ser útil e relevante. Então, todos os princípios se tornam princípios quando eles são aceitos pela comunidade contábil, porque eles são praticáveis, porque eles são úteis e eles são relevantes. Alguns princípios contábeis aceitos. A gente vai falar de alguns, para dizer que não é uma lei. A gente tem lei sim de como é que faz contabilidade, mas a gente tem os princípios. Embora eles não sejam uma lei que multe, digamos assim, quem não os cumpre, a gente tem lá auditorias governamentais que verificam se na prática as empresas estão cumprindo com ele, ok? Então, a gente tem o princípio da competência e da continuidade. O princípio da competência vai falar que a receita é reconhecida no período contábil que é realizada dentro das organizações. O que significa isso? A realização de uma receita, o que é uma receita? Eu vendi um produto. Eu vou reconhecer ela no período em que ela foi realizada. A realização usualmente ela ocorre quando bens ou serviços são fornecidos a terceiros em troca de dinheiro ou ativo. Você vai lá, vende um copo
e você ganha um dinheiro por ter vendido esse copo, seja ele de forma física ou cartão. Os efeitos dessas transações, compra e venda de mercadorias, compra e venda de serviços através de contratos, eles têm que ser reconhecidos independente da forma de pagamento. Então, você vai fazer eles no momento em que é realizado. Exemplo, no dia 1º de dezembro, uma loja de eletrodomésticos vai ter no seu estoque uma televisão que foi comprada e paga à vista por R$600. 10 dias depois, a empresa vendeu a televisão por R$1.000 a prazo. A primeira parcela vai vencer em 10 de janeiro do ano seguinte. Considerando que essa empresa não recebeu nenhum dinheiro em dezembro, essa transação gerou lucro para a loja em dezembro? Sim, houve lucro de 400, porque o princípio da competência vai dizer que o lucro vai ser gerado no momento em que a transação ocorre. Então, se eu assinei este contrato onde eu entreguei a televisão e eu recebi um dinheiro, mesmo que seja a prazo, embora não esteja no meu caixa, ele vai estar numa outra conta de parcelas a receber, de cartões a receber da empresa. Então, sim, eu vou gerar lucro. Isso é o princípio da competência. As transações são registradas no momento que elas acontecem. Qual a diferença? A diferença é que se for pago em dinheiro, o valor vai direto para o caixa dessa organização, e se for uma dívida, o valor vai para recebimentos futuros. É isso, mas sempre vai ser registrado no momento em que acontece. Isso porque a gente precisa ter uma clara noção de quanto as empresas têm no caixa, de quanto as empresas têm para receber futuramente e de como está a contabilidade de verdade das organizações. O princípio da continuidade assume que os negócios vão continuar a existir por um longo e indeterminado tempo. Então, por conta disso, é que a gente vai fazer essa forma de se organizar as instituições. A gente vai considerar, né, que sempre que... Opa, voltei. A gente considera sempre que as empresas darão continuidade, ou seja, elas não vão encerrar, salvo elas terem avisado que daqui a um ano elas estão fechando as portas. Mas pensando nisso, a gente vai fazer a contabilidade e vai organizar os valores, né, o quanto vale as coisas dentro de uma organização a partir dessa informação. A empresa não irá à falência. Bom, além destes princípios, a gente tem ali características qualitativas da informação contábil, né? Nós temos os princípios e agora a gente tem algumas características que significam o quê? Significa que preciso levar em conta estas questões no momento de elaborar a minha contabilidade. São algumas delas eu vou falar um pouquinho mais a seguir, que é compreensão. O que significa isso? Significa que a informação tem que ser compreensível por qualquer pessoa que verifique ela na contabilidade de uma empresa. Ou seja, no momento em que vocês abrem o balanço, e aí eu dou para vocês essa tarefa, vou inserir ela no final dessa aula também, procurar o balanço, o DRE ou qualquer outra demonstração contábil de uma organização e se colocar como uma pessoa comum, né, vendo este balanço. Vocês devem conseguir entender o que está escrito ali, o que diz e o que gera de informação. Isso é compreensibilidade. Relevância. Deve-se registrar na contabilidade apenas o que é relevante ou material, ou seja, você tem que tentar diminuir a quantidade de milhares de informações, porque uma empresa em um ano faz milhares de informações, milhares de transações em contas, né, que vão materializar fatos. Ou seja, quando você olha caixa, você sabe que dentro do caixa tem R$1.000 numa organização, você imagina que ela vendeu ou ela fez centenas de transações em um ano que geraram o resultado caixa R$1.000. Ou no momento em que você olha estoques e aí você vê 5 produtos em estoque, você sabe que aquele é o resultado de milhares, centenas ou dezenas
de transações que ocorreram ao longo de um ano contábil, mas ali naquele momento você está verificando o registro do valor final, do saldo final daquela conta naquele momento. Salvo lá a demonstração de fluxo de caixa, que vai ser um pouquinho diferente, mas a ideia é essa. Confiabilidade. A informação tem que ser confiável, então se confia que ela é neutra, prudente e íntegra. Ou seja, quando eu olho ali que o Banco Sicredi me informou que tem uma conta com um nome tal e que tem lá 5 milhões de reais, eu confio que aquilo é o que ele realmente tem na conta no final daquele período. Eu confio nessa informação porque quem construiu de forma neutra, prudente e íntegra, e não tem erros, vieses, e ela é relevante para apresentar adequadamente a contabilidade naquele período. Vai falar um pouco sobre a representação adequada, né, que a informação tem que estar apresentada de forma adequada, inclusive um exemplo para vocês verem. A gente vai falar um pouco sobre a essência, sobre a forma, ou seja, a informação para que se apresente adequadamente as transações, outros eventos que se propõem a representar outras transações vão ser contabilizados e apresentados de acordo com então essa substância econômica e não meramente na sua forma legal. Ou seja, quando a gente vai informar alguma coisa, mesmo que a forma, a essência disso seja complexa, né? A forma de se fazer isso, a gente vai tentar explicitar dentro de uma demonstração contábil de forma que todas as pessoas consigam compreender. Eu já adianto que se vocês pesquisarem, vocês verão que nem todas as empresas fazem assim, que existem demonstrações bem difíceis de compreender e com uma linguagem bem difícil, mas estes são princípios, é como eu disse, as empresas não são obrigadas, né, a pessoa que fiscaliza isso, que também é da área de contábil, ela vai fiscalizar e ela vai verificar a partir, né, da sua forma ou do seu viés que já é relacionado à contabilidade. Neutralidade, que é bem importante. A informação contábil deve ser neutra ou imparcial. Você vai colocar a informação ali, o resultado dessa informação. Você não vai colocar o que você acha com relação a ela. Quem vai colocar o que acha com relação a uma informação é o gestor, é o administrador. O contador vai pôr a informação limpa, neutra e sem viés. Prudência. O que é o princípio da prudência? Vai dizer que é preciso precaução para não superestimar coisas, porque quando a gente for estudar balanço, quando a gente for estudar DRE e outras demonstrações, a gente vai ver que a gente sempre pode estimar determinadas coisas dentro de uma organização, mas é preciso estimar com cautela, é preciso estimar confiando que você está passando uma informação que é prudente, porque você não pode exagerar nos resultados e dar uma falsa ideia de algo que talvez não se realize. E aí eu lembro vocês lá da problemática toda que foi do Eike Batista relacionado às empresas ex dele e que lá na contabilidade ele fazia projeções futuras muito além daquilo que ele realmente ia acabar conseguindo. E depois ele foi processado por isso, porque ele levantou, né, informações ou ele fez informações que não eram consideradas, entre outras coisas, confiáveis pela falta de prudência, ok? Integridade, então, para ser confiável, essa informação contábil deve ser completa dentro dos limites de materialidade e custo. Uma omissão pode tornar ela falsa e distorcida. E aí eu dou um exemplo lá da Sadia,
que possuía em 2008 algumas posições especulativas, instrumentos derivativos que chama, e não estavam explicitadas em suas demonstrações contábeis. Ele não colocou essa informação na íntegra. Essas posições, elas só foram notadas, esses derivativos, no segundo semestre de 2008, quando a empresa teve perdas tão grandes por conta destes instrumentos financeiros que ela passou por dificuldades financeiras que fizeram com que sua principal rival no início de 2009 a comprasse. Então ela não colocou na íntegra as informações contábeis que ela deveria. Claro, a causa dela ter sido comprada não foi por as informações, mas as perdas que ela causou foram tão grandes que ela precisou se vender. Ela teve que ser vendida para sua principal rival, a Perdigão, para conseguir dar continuidade. Não sei se vocês sabem disso, né? Que é a mesma empresa, mas quem comprou a Sadia foi a Perdigão e não o contrário. Comparabilidade. Os usuários vão poder comparar as informações das empresas. Vocês vão ver que é um pouco difícil de fazer isso. A gente consegue fazer isso com empresas do mesmo setor. Se você pega o balanço do Grêmio e do Inter, você consegue comparar. Mas se você pega o balanço do Grêmio e da Magazine Luiza, você tem dificuldade, porque a forma de expressar é bem diferente. Mas há de se ater a isso no momento de lançar essa informação. A gente tem que conseguir comparar, entender e comparar as informações. Por conta disso, a gente teve toda uma revolução na contabilidade lá no ano de 2008, que é quando a contabilidade se adequou, né, à contabilidade internacional aqui no Brasil. Mudou a forma de se fazer, mudou a lei que se faz isso e a gente consegue então fazer demonstrações que possam servir, né, para empresas que existam em vários locais do planeta. Isso também porque várias empresas brasileiras expandiram, foram para fora e estavam com dificuldade de organizar a sua própria contabilidade. Algumas limitações das características da informação contábil. De forma prática, nem sempre todas as características das informações contábeis são tratadas em sua plenitude. Tem dois aspectos limitadores que são encontrados no cotidiano, que é a tempestividade e a relação entre custo e benefício. Significa que algumas coisas acontecem e a gente não previa, mesmo que a gente tente prever tudo o que vai acontecer, como por exemplo uma pandemia, ninguém previa, não há em nenhuma previsão contábil das empresas no ano de 2019 que uma pandemia aconteceria e que faria com que mudasse totalmente a forma das empresas se verem fazendo contabilidade. Então, tempestividade vai falar disso, ao fato da entidade divulgar informações em momento oportuno, ainda que ela tenha que fazer em um outro momento, que é, por exemplo, iniciou uma pandemia, as empresas vão lá e fazem um informativo, como é que elas vão trabalhar, como é que elas vão lidar com isso, como é que elas vão vender, né? Principalmente se elas vivem de vendas. Isso é antecipar problemas e não esperar, né, que gere toda a informação contábil do final do ano para eu dizer o que foi que aconteceu. E a relação entre custo-benefício, que é na prática qualquer tomada de decisão vai equilibrar custo e benefício envolvidos. Benefícios decorrentes da informação devem exceder o custo de produzi-la, ou seja, eu só vou produzir uma informação se ela for benéfica para a minha instituição. Eu posso ter uma ideia brilhante de fazer alguma alteração que é interessante para a empresa, mas o custo que vai gerar vai ser tão alto que não vale a pena. Bom, e aí, por fim, o equilíbrio das informações contábeis. Para existir equilíbrio nas informações, é necessário buscar a presença dessas características que a gente discutiu hoje. E a principal delas, lembrando que a principal característica estudada é ser o mais transparente possível, ou seja, as informações contábeis devem ser transparentes. Aqui tem umas referências. Para finalizar, eu vou dizer para vocês que eu vou colocar aqui, em seguida, depois dessa aula, um videozinho que chama Enlo, os mais espertos da sala, para mostrar para vocês, um cineminha, mostrar para vocês como é
que na prática a falta de informação contábil fez com que uma empresa desencadeasse um problema financeiro tão gigantesco nos Estados Unidos que culminou com uma mudança na contabilidade no mundo todo. E além disso, tem um filmezinho que faz menção a essa questão, que é As Aventuras de Dick e Jane. Eu vou colocar tanto Enroll, o documentário, quanto As Aventuras de Dick e Jane na continuidade dessa aulinha para vocês aí engatarem de estudar, porque eu acho bem interessante. Beijos e até a próxima aula.